Boa tarde, pessoal. Infelizmente, né, essa questão do coronavírus, a gente vai ter que continuar as aulas por aqui. Eu optei por fazer as aulas pelo YouTube e Classroom. E se vocês já estão sabendo que o Conselho Superior da Faculdade determinou que nós tivéssemos aulas EAD com materiais enviados pelo Classroom e também vídeos. E eu vou fazer aqui pelo YouTube porque o vídeo foi exigido pelo menos 20 minutos, mas eu vou aproveitar e vou dar aula normal, tá? Para poder a gente ir pelos roteirinhos que a gente sempre segue, que eu envio para vocês. E vamos começar hoje pelo final da aula 19, que nós não terminamos. Nós falamos das exceções e ficou faltando falar da contestação e da reconvenção. Então eu vou pedir que vocês me acompanhem aí pelo tópico 3.2 do roteirinho da aula 19, tá? Resposta do réu. Ok? Nós já falamos das exceções e agora nós vamos comentar sobre contestação em diante. 3.2 que está aí no material de vocês. Eu estou com o roteirinho aqui na minha frente para ficar fácil de vocês me acompanharem e eu peço que vocês acompanhem por meio de roteirinho aí também, tá? O roteiro de vocês impresso ou no computador, tanto faz. Enfim, vamos lá, né? Contestação. A CLT, na verdade, ela é praticamente omissa com relação à contestação, né? Ela só fala que vai poder ser apresentada em audiência ou por via de PJE antes da audiência. Isso nós já comentamos. Então, nesse caso, a gente aplica o princípio da subsidiariedade, nós vamos aplicar subsidiariamente o CPC. Tudo que o CPC fala sobre contestação, nós vamos aplicar no processo do trabalho, tá? Então, todas as matérias de defesa têm que ser alegadas na contestação, aquele princípio da concentração, perfeitamente vamos aplicar. Um pouco diferente porque, no nosso caso, ainda existem as exceções de incompetência relativa, né? E suspeição, impedimento. Mas, de qualquer maneira, fora isso, tudo tem que estar... Todas as matérias têm que estar concentradas, o princípio da concentração tem que acontecer na contestação trabalhista também. Também nós vamos ter aquela inovação do chamamento ao processo do CPC, artigos 338 e 339, também aplicáveis na contestação trabalhista. Isso acontece muito em relações que o empregado ele presta serviços para grupos econômicos, ou até mesmo para empresas que ele acredita que sejam do mesmo grupo econômico e na verdade não são. Então, às vezes o empregado, por algum tipo de confusão, ele acaba colocando no polo passivo a empresa errada. Então, não tem problema nenhum se na contestação a empresa adotar o procedimento dos artigos 338 e 339, no sentido de demonstrar para o autor e para o juiz que ela não é legítima para estar ali naquela ação e indicar o verdadeiro responsável. Nesse caso, a gente vai aplicar integralmente o CPC, a única diferença é que não vai haver a questão das custas, porque custas são pagas apenas ao final, mas o artigo 338 e 339 vão ser aplicados aqui à risca, né? Vamos lá, o 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Quer ver um exemplo? Imaginem que você fosse dono de uma padaria, mas você vendeu sua padaria. E aí o empregado que trabalhou para você ajuiza a ação em face da sua antiga empresa, mas aí cita você como sócio. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai lá na audiência, vai apresentar uma contestação com essa preliminar, dizendo o seguinte: olha, na verdade, eu sou sucedido numa sucessão trabalhista, portanto, a responsabilidade é da sucessora. Então, neste caso, estou indicando que a sucessora é o fulano de tal, né, a empresa que comprou a minha padaria, portanto, ela que tem que estar aqui no polo passivo. Daí vai caber ao autor, né, se manifestar, dizer se ele aceita ou não. Inclusive, ele tem a opção de acrescentar a outra empresa e manter o réu no processo.
Se ele só acrescenta a outra empresa e mantém o réu, ele vai assumir o risco também de uma sucumbência, porque se ficar comprovado que houve a sucessão e que não há nenhuma ilegalidade, o sucedido realmente não tem responsabilidade nenhuma, então ele vai poder cobrar a sucumbência se o autor não aceitar, né? Mas é possível sim que o autor aceite a substituição ou peça o acréscimo, tá? Isso mesmo na forma dos 338 e 339, esses artigos do CPC. Beleza? Bom, além da concentração, a gente também tem aquele esquema de impugnação especificada, naquele princípio da impugnação especificada. Não adianta você contestar, dizer o empregado não tem direito, você tem que contestar todos os pedidos, né? Contestar especificadamente todos os argumentos da inicial que você conseguir contestar, você tem que contestar. Inclusive, se tratar de fatos, apenas de fatos, né? E você não contestar, isso gera confissão. Beleza? Então, o princípio da impugnação especificada, o princípio da eventualidade também é necessário. O princípio da eventualidade, para quem não lembra, é aquele princípio da precaução, né? Que às vezes você enxerga uma prescrição total dos direitos do autor, mas pode ser que o juiz não enxergue isso. Então, na contestação, em vez de você só lançar o argumento da prescrição, você lança o argumento da prescrição, mas também, naquilo que der, já faça a contestação de todos os pedidos, do mérito também. Né? Por quê? Porque, por eventualidade, vai que o juiz queira julgar e entenda que não teve prescrição. Então, tudo isso, na decorrência do princípio da concentração, você faz tudo isso na contestação. Beleza? Então, os artigos 336, eu coloquei no roteiro de vocês aí, 341, né? O 336 incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, 341 incumbe também ao réu manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes na inicial, eles vão ser aplicados na íntegra na contestação trabalhista, ok? O mesmo vale para 342 do CPC, e fala que depois da contestação só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ao fato superveniente ou competir ao juiz conhecer de ofício, né, aquelas alegações de matéria de ordem pública, ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Matérias, por exemplo, como direitos indisponíveis, enfim. Tudo isso é aplicável à matéria de contestação trabalhista também. Tudo isso que está no CPC. Tá? Então, não tem muito mistério, contestação, vocês já estudaram isso no processo civil. Inclusive aquelas classificações doutrinárias que parece que não, mas são muito importantes, principalmente para a distribuição de ônus da prova, né? Contestação como defesa processual, né? Aquela contestação que ataca o processo, no caso de preliminares, quando você fala que não tem condições da ação, alega uma incompetência. Contestação como defesa de mérito, que é aquela que você vai diretamente no mérito se defender, e aí tem formas de você fazer isso diferentes. Você pode fazer uma defesa de mérito direta, o famoso não aconteceu, né? Ou então você pode fazer uma defesa de mérito direta no sentido de que não, esse direito não existe, né? Então, assim, você pode tanto negar os fatos quanto negar o direito. Por exemplo, negar os fatos, uma negativa total. Seria mais ou menos quando alguém fala que tem uma relação de vínculo empregatício com você e você fala assim, olha, não, nunca trabalhou para mim, não sei nem quem é. Neguei completamente. Essa é a defesa de mérito direto por negativa dos fatos. Essa defesa, inclusive, não atrai para mim, empregador, suposto empregador, o ônus da prova de nada, né? Quem tem que provar é o empregado. Ou posso também, por exemplo, dizer o seguinte, o empregado vira e fala assim, olha, eu prestei horas extras, elas foram pagas com adicional de 50%. Mas, na verdade, eu fiz uma combinação com o empregador que o direito meu era de pagar 75%. E aí eu vou negar e falar assim, não tem combinação nenhuma dessa, a Constituição fala 50%, eu paguei 50%, tá tudo certo. Né? Nesse caso, eu também não atraio para mim o ônus da prova. Né? O ônus da prova aí fica a cargo do empregado. Temos também a defesa de mérito indireta. Essa aqui a gente ataca os fatos também, porém de uma forma diferente, vamos dizer assim. São aqueles fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Por exemplo, quando você opõe fatos modificativos, quer ver uma coisa? A pessoa fala, veja, eu trabalhei para o Osório e sou empregado do Osório. Eu digo, não, você trabalhou para mim, mas você era autônomo. Ou seja, eu opus
um efeito modificativo nessa relação descrita na inicial, que faz com que o direito seja outro, o direito de autônomo, e não o direito de emprego, de empregado, certo? Pode ser extintivo, quando, por exemplo, eu digo o seguinte, não, eu paguei. Eu prestei hora extra, você não me pagou. Paguei sim, né? Prestem atenção, tanto no modificativo quanto no extintivo, eu atraio um ônus para mim, né? Porque a partir do momento que eu falo não era emprego, era autônomo, eu tenho que provar que os 4 requisitos da relação de emprego, pelo menos um deles está faltando. A partir do momento que eu falo, olha, eu paguei, eu tenho que provar o pagamento, apresentar o recibo, né? Então a defesa de mérito indireta, ao contrário da defesa de mérito direta, ela atrai para o réu o dever de provar, né? Atrai a carga, né, probatória para o réu. Efeitos impeditivos, né? Aquele que impede a produção do efeito jurídico, eu posso, por exemplo, usar como efeito impeditivo, vamos lá, um exemplo aqui de efeito impeditivo. Eu posso dizer, por exemplo, que o portuário avulso que está reclamando aí adicional de risco portuário não tem direito a recebê-lo, porque na verdade não trabalhava direto no porto, trabalhava na parte administrativa, o que impede o recebimento. Porque não basta ser portuário, você tem que ser portuário e trabalhar na parte do porto. Então, isso é uma situação que impede o direito de se formalizar e, por via consequência, eu tenho que provar que esse empregado realmente não trabalhava no porto. Ou esse avulso, né, se não for empregado. Então, enfim, tanto os efeitos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor são direitos que eu tenho que comprovar, eu como réu, se eu alego na contestação, eu tenho que comprovar que eles existem, né? Ao contrário da defesa direta, em que eu simplesmente nego tudo, ok? Enfim, essas classificações são interessantes justamente na hora de fazer a distribuição do ônus da prova. É por isso que eu gosto de trazer para vocês de novo, embora vocês já tenham visto isso no processo civil. Ok? Mas no mais sobre contestação é basicamente o que vocês já estudaram mesmo no processo civil, a aplicabilidade no processo do trabalho é praticamente a mesma, a peça é feita da mesma maneira, inclusive, né? E você simplesmente vai usar a contestação como uma forma de negar o direito do réu, contestar os fatos ali impostos, beleza? Imposto na inicial. Já a reconvenção, para quem estiver me acompanhando aí, eu estou no tópico 3.3 agora do roteiro. A reconvenção, ela é, na verdade, um contra-ataque. Como assim um contra-ataque? Ela não é exatamente uma contestação em que você simplesmente nega ou reputa fatos modificativos, extintivos ou impeditivos ao direito do autor, nem que você vai rebater em defesas processuais, alegando os vícios processuais aí de praxe. Não. Na reconvenção, você vai dizer o seguinte: na verdade, quem me deve é você. É basicamente isso. Quem está errado é você e quem está me devendo é você, então agora eu quero cobrar. Eu nem estava com muita vontade de cobrar não, mas agora que você está me cobrando eu vou te cobrar de volta. É o contra-ataque, certo? Quer ver um exemplo? Imagine que o empregado vira e fala assim, entrou com uma ação. Eu estou vendo o meu termo de rescisão e percebi que eu não recebi o meu 13º, então eu quero o pagamento do meu 13º proporcional. Essa é a ação. Você, como empregador, percebe o seguinte: você não pagou o 13º proporcional dele na rescisão porque você já havia adiantado as 2 parcelas de 13º, então na verdade quem estava devendo era o empregado, porque ele estava sendo mandado embora, por exemplo, em junho, mas já recebeu o 13º inteiro daquele ano. E ele está te devendo meio 13º que ele recebeu sem trabalhar. Então, na verdade, em vez de você apenas contestar, você simplesmente vai fazer o seguinte: olha, na verdade, não só eu já paguei, como eu paguei a mais, porque eu adiantei. Então, na verdade, quem me deve é você. Então, nesta ação, estou com uma ação de cobrança, reconvenção, cobrando do meu empregado que ele me pague esse meio 13º que eu adiantei a ele e que ele não trabalhou, certo? Isso seria uma reconvenção de direito de trabalho, um exemplo, né? A CLT, na verdade, sobre reconvenção, ela era omissa, ela não falava basicamente nada. A reforma trabalhista, ela incluiu um parágrafo de um artigo, eu coloquei no roteiro de vocês aí, né, o artigo 701A, parágrafo 5º, ela incluiu o nome reconvenção.
Antes da reforma trabalhista, a reconvenção já era aplicada no processo de trabalho. Agora, com muito mais razão, ela vai ser aplicada mesmo, porque está expressamente previsto, né? O artigo 701A fala, olha, são devidos honorários sucumbentes também na reconvenção. O que demonstra que a reconvenção é possível, mas como a CLT não fala nada de reconvenção fora esse artigo, a gente vai usar o procedimento do CPC também. Tá? Então a reconvenção hoje, com o novo CPC, ela vai ser feita, não precisa ser feita em peça apartada, não precisa ser feito mais, pode ser na própria contestação, beleza? Lembrando que ela é como se fosse uma inicial, né? Se fosse no processo civil, você pagaria até custas prévias, né? O que não vai acontecer aqui, porque não tem custas prévias na Justiça do Trabalho. Mas, de qualquer maneira, é como se ela fosse uma inicial, beleza? Então, você tem que expor ali os fatos e fazer os pedidos com indicação do valor, assim como a gente falou na petição inicial, ok? Os requisitos aqui do CPC, só para a gente relembrar, nós temos que, obviamente, preencher as condições da ação e os pressupostos processuais, né? Que os pressupostos processuais e condições da ação trabalhista, tá? Já que a reconvenção a gente está falando aqui no processo do trabalho. A resposta da reconvenção, como é que vai funcionar isso, professor? Nós vamos chegar na audiência, o sujeito vai lá, abre contestação, reconvenção ao mesmo tempo. O juiz, neste caso, ele é obrigado a adiar a audiência, tá? Via de regra, né, pessoal? Não, quer dizer, via de regra não. Via de regra, eu ia falar que quando tem a contestação muito grande, ele já pode adiar a audiência, como acontece muitas vezes, para réplica. Mas neste caso, não, ele é obrigado. Por quê? Porque neste caso nós temos uma outra inicial. E qual é o prazo de contestação? Vocês lembram? 5 dias. Então, se aparecer uma reconvenção em audiência e o autor chega lá de bobeira, achando que ia ter uma contestação, vem uma reconvenção. Eu tenho que ter prazo para me manifestar sobre essa reconvenção. Eu tenho que ter prazo para contestar a reconvenção. Então, a gente vai ter no mesmo processo uma inicial, começou a audiência, uma contestação, uma reconvenção. Nem é necessário, né? Pode ter só reconvenção sem contestação, não tem problema. Mas, enfim, normalmente é uma contestação com uma reconvenção. Adia-se a audiência para que o autor conteste a reconvenção. E aí sim o réu, como reconvinte, né, a pessoa que ajuizou a reconvenção, ele vai ainda por cima fazer a réplica dele. E é curioso que no mesmo prazo que você contesta a reconvenção, você já faz a réplica da contestação também, né? Daí o réu, quando ele receber a sua contestação na qualidade de autor reconvindo, ele também vai fazer a réplica dele, tá? Porque ele acabou fazendo uma inicial. Isso ficou até um pouco confuso, né? Só para tentar fazer ficar mais claro. Tem a sua inicial, o réu vai contestar, você vai replicar. Mas também tem a inicial do réu, que é a reconvenção. Você vai contestar e ele vai replicar. Então, isso tudo vai acontecer no mesmo processo, tá? E aí, depois disso, é que nós vamos passar para a instrução. Beleza? Agora, quando a gente fala de requisitos da reconvenção, do CPC, só para lembrar vocês, primeira coisa, para ter reconvenção tem que ter um processo em tramitação, tem que ter uma inicial para você poder reconvir, beleza? Além disso, a reconvenção e a inicial tem que ser no mesmo procedimento, tá? Então, seria como eu dizer para vocês o seguinte, não dá para fazer uma reconvenção pedindo uma ação de cobrança dentro de um procedimento de mandado de segurança, tá? Os dois têm que ser o mesmo procedimento. De acordo com o CPC, inclusive, quando isso for possível, você pode fazer, se a reconvenção for um procedimento específico, você pode fazer a reconvenção pelo procedimento comum, certo? Além disso, o juiz ele tem que ser competente para processar não só a reconvenção, mas também a petição inicial. Você já pensou? Eu quero fazer uma reconvenção de uma inicial para cobrar uma dívida cível que eu tenho com o meu empregado. Não dá, porque para eu executar a dívida cível tem que ser no judiciário cível. E para o meu empregado cobrar a parte trabalhista tem que ser no judiciário trabalhista. Então não dá para fazer esse tipo de reconvenção. A reconvenção, para ela existir, né? Então, recapitulando, tem que ter um processo em trâmite, tem que haver compatibilidade de procedimentos entre a ação principal e a reconvenção, e o juiz competente para a ação principal tem que ser o mesmo juiz competente para a reconvenção.
beleza? Além disso, também o CPC traz para a gente a necessidade de que haja algum tipo de conexão entre as matérias, né? Então tem que ter uma conexão entre a reconvenção e a ação principal, como aquele caso que eu falei para vocês. O empregado pede a proporcionalidade do 13º e, na verdade, é ele que está te devendo meio 13º. Então, existe uma conexão entre a reconvenção e o pedido da inicial, beleza? Ou, pelo menos, a conexão tem que ser entre a reconvenção e alguma das matérias de defesa, tá? Então, para haver reconvenção, não pode ser simplesmente um caso totalmente aleatório. Tem que ter uma conexãozinha entre a inicial e a reconvenção, ou, pelo menos, entre uma das matérias de defesa e a reconvenção, beleza? E para a gente fechar aqui a aulinha, eu coloquei para vocês aqui uma questão que eu percebo que muitos advogados, inclusive, não sabem da diferença, e isso repercute de maneira significativa nos processos trabalhistas, a diferença entre dedução, compensação e reconvenção. Tá? Por que eu tenho que saber essa diferença? Porque, na prática, isso vai fazer diferença para vocês. E eu vou dar alguns exemplos. Imaginem o seguinte, o juiz julga uma ação que pediu horas extras, pagamento de horas extras. E aí ele julga essa ação e condena o empregador a pagar as horas extras dos dias 1º, 2, 3, 4, 5 de maio de 2019. Ele condenou porque você não tinha... Ele condenou porque você não tinha comprovado o pagamento de todas as horas extras desses dias, beleza? Mas na contestação você acabou juntando o pagamento parcial dessas horas extras. Ou seja, você conseguiu juntar ali alguns contra-cheques do dia 1º, do dia 2, por exemplo, com metade das horas extras pagas. Então lá na execução, você não vai pagar todas as horas extras de novo. Você vai deduzir da condenação aquelas que você já pagou a idêntico título, certo? Ou seja, aquelas que você já pagou, as horas extras que foram condenadas e você já pagou. Então, dedução é nada mais do que impedir o enriquecimento ilícito. Ou seja, é você impedir o bis in idem, impedir que a pessoa pague duas vezes pela mesma coisa. Por isso que tem que ser a mesma parcela, certo? A hora extra do dia 1º se deduz com a hora extra paga do dia 1º, tá? A hora extra, ela é dedutível daquilo que foi idêntico ao título. Beleza? A compensação ela é um pouco diferente. A compensação vocês aprendem ela, inclusive, em direito civil, né? No direito civil, quando a gente fala de compensação, a gente pensa no seguinte. São parcelas diversas, agora não é mais idêntico ao título, são parcelas diversas, porém, o devedor dessa daqui é o credor dessa daqui. E o devedor dessa daqui é o credor dessa daqui. Por exemplo, eu devo R$1.000 para o Juan, por causa de uma dívida que eu contraí com ele em 2019. Mas o Juan me deu um prejuízo no meu carro, porque ele bateu no meu carro, vamos supor, de R$1.200. Daí, olha só, uma dívida de mútuo de R$1.000, uma batida de carro de 1.200. O mútuo, eu devo. A batida de carro, o Juan me deve. Nós nos devemos dinheiro. Então a gente compensa os meus R$1.000 que eu devo com os 1.200 que ele me deve e eu pago a ele só a diferença. Né? Ele, aliás, me paga só a diferença de R$200. Isso é compensar. São parcelas diversas, porém que cujo devedor e credor são alternativamente os mesmos. Beleza? Então, o que acontece? No processo trabalhista, o artigo 767 da CLT permite que, como matéria de defesa, a compensação seja aduzida. Ou seja, você lá na defesa vai falar o seguinte, olha, vamos lembrar daquele caso lá do 13º que eu comentei. Olha, eu estou devendo hora extra sim. Devo R$500 de hora extra. Mas eu adiantei 13º para ele e ele foi mandado embora antes de ter o direito a esse 13º e ele está me devendo, na verdade, 400. Então eu vou pedir que se compensem os 400 que ele está me devendo de 13º, que ele não trabalhou, com os 500 que eu devia a ele de hora extra. 13º e hora extra, compensa um com o outro, eu pago só 100, que é a diferença. Pegaram a ideia?
Espero que sim, né? E é muito ruim não poder falar com vocês, tá? Só fazer essa observação. Péssimo, né? Acho que se eu tivesse que dar aula só por videoaula, acho que eu não seria professor, não. Fica chato, fica faltando alguma coisa que não é só alguma coisa, né? A parte mais importante são vocês. Mas, enfim. Aí o que acontece? A compensação, então, ela é aduzida como matéria de defesa justamente para tentar fazer com que credores e devedores acabem compensando mesmo as parcelas e você pague só a diferença e resolva tudo, né? Você mata dois coelhos com uma só cajadada. Uma questão curiosa é a seguinte: o caso da compensação ele só vai existir no processo trabalhista se as duas parcelas, as duas dívidas, forem trabalhistas. Eu não posso compensar uma dívida civil com uma dívida trabalhista, porque aí até uma questão de critério de qual verba é mais importante. A verba alimentícia não se compensa com nenhuma outra verba, a não ser que seja alimentícia também. Tá? O próprio CPC prevê isso quando ele fala que o salário é empenhorável, que só pode penhorar se for o caso de a verba que está pedindo a penhora seja alimentícia também. Né? Então, não dá para a gente fazer compensação se as naturezas das verbas forem diversas. Tá? A natureza tem que ser trabalhista. A verba não é a mesma. Se fosse a mesma, seria dedução. Mas a verba tem que ter natureza trabalhista. Como eu falei, 13º trabalhista, hora extra trabalhista, então eu posso compensar um com o outro. Tá? Agora, e se a compensação acontecer... Vamos supor que no caso do 13º aí com as horas extras fosse diferente. Na verdade, eu devo R$300 de hora extra, mas ele me deve de umas férias que eu adiantei, ele não teve direito. Vamos supor que com o coronavírus, vamos fazer um negócio mais contextualizado. Com o coronavírus eu posso adiantar férias. Férias que a pessoa ainda nem tem direito de receber, né? Então vamos supor que não adiantei férias do ano que vem, e o cara ainda nem cumpriu ainda, mas aí eu mando ele embora, certo? Mando ele embora, ele nem gozou as férias todas, na verdade essas férias deveriam ser proporcionais apenas, mas eu paguei ela inteira. E aí vamos supor que eu paguei a mais R$400, beleza? Suponha que eu paguei a mais R$400, mas eu devo 300 de hora extra. Então, na contestação, eu peço para compensar os 400 que ele me deve com os 300 que eu o devo. Mas eu ainda fico no prejuízo de 100. É aí que vem a reconvenção. A reconvenção é para eu pedir, né, cobrar, no caso, esses 100 a mais, depois de compensado. Beleza? Então, é possível a compensação e a reconvenção nesse sentido, quando a compensação ela acabar sendo superior ao valor do que for pretendido, beleza? Uma questão também, doutrinária até, ela acontece com relação ao artigo 477 da CLT. O artigo 477 da CLT, ele prevê o seguinte, parágrafo 4º. Pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes, ou em dinheiro ou depósito bancário, quando o empregado for analfabeto. Parágrafo 5º. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder ao equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. Ou seja, imagine que lá naquele campo, o termo de rescisão, já falei para vocês, ele para quem nunca viu ele é como se fosse um grande contra-cheque final. Nele vai constar tudo que a pessoa tem para receber e tudo que ela está devendo ao empregador e vai haver essas deduções, né? Então vai acontecer como? Vai ser, olha, aviso prévio, indenizado, 13º proporcional, férias proporcionais, saldo de salário, todas as verbas de uma rescisão vão constar nesse termo de rescisão. E também todos os descontos, INSS, imposto de renda, se tiver plano de saúde, todos os descontos. Imagine, inclusive, que tem esse desconto aí de um 13º que foi adiantado a mais. Você vai poder descontar? Vai, mas o empregador tem que se atentar para uma situação que está nesse parágrafo 5º aí. No caso do termo de rescisão, que é o momento que o empregado vai sair da empresa, vai ficar desempregado, a lei prevê, e aí não tem... mas ele não ficou desempregado, não interessa. A lei prevê de forma objetiva
e sem dar margem para interpretações, né, diversas, que na hora de fazer a rescisão, o máximo que você pode descontar na rescisão é um salário do empregado. Então, se você tiver, por exemplo, ele estiver te devendo um valor que supere esse salário, você não pode descontar tudo na rescisão. Você vai descontar somente um salário. E o que ficar faltando, ou seja, o que ele ficar te devendo, você pode fazer a reconvenção. Se você tiver, por exemplo, num polo passivo de uma demanda trabalhista. Beleza? Enfim, a diferença desses três institutos é essa. A dedução evita enriquecimento ilícito, você deduz aquilo que já está, que é a mesmo título, né? Aquela parcela que está na condenação. Então, hora extra com hora extra, o 13º com 13º, sempre a mesma parcela. E a compensação, por outro lado, são parcelas que, embora diversas, tenham mesmos credores e mesmos devedores alternativamente, de modo que o credor de uma é devedor da outra e o credor da outra é devedor da uma. Então, nesse caso, você pode compensar, embora parcelas sejam diferentes, você pode compensar, desde que tenha a mesma natureza, tem que ser trabalhista. Não adianta tentar compensar tributo com trabalhista, civil com trabalhista, que não vai poder. E já a reconvenção, ela serve para aqueles casos em que a compensação não dá conta de resolver o problema do empregador, né? O empregador, na verdade, percebe que o empregado deve mais a ele do que ele deve para o empregado, então ele pode não só compensar as dívidas, como também cobrar aquilo que ficou faltando para ele, empregador. Como ele faz isso? Por meio da reconvenção. Enfim, galera, eu espero que tenha ficado claro e assim a gente termina o roteirinho 19. Certo? Um abraço para vocês aí. Até a próxima. Hoje eu já vou lançar de uma vez também, pelo menos uma parte da aula do roteiro número 20, que é a aula de provas, que eu já mandei para o e-mail de vocês. Tudo bem? Um abraço.